Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu vou falar a respeito do novo episódio, do 8º episódio de WandaVision, que acabou de terminar e foi um episódio sensacional. Foi aqueles momentos do universo Marvel que você vê todas as peças se encaixando, então eu realmente adorei. E eu queria falar um pouquinho a respeito do que aconteceu nesse episódio, então obviamente vai ter spoilers no vídeo de hoje. E o episódio de hoje se chama justamente Nos Capítulos Anteriores ou Previously on WandaVision. Então, roda a vinheta. E novamente a gente já começa vendo as coisas diferentes ali desde a entrada da Marvel, quando o logo da Marvel muda de vermelho para roxo, imagino eu. Eu não sei muito bem ver cor porque eu sou daltônico, mas eu imagino que seja uma mudança de vermelho para roxo. E isso obviamente mostra que a Agnes, que tá no controle da situação, e a gente começa vendo o texto na tela. Massachusetts, 1692, se não me engano, que é o lugar ali onde aconteceram os julgamentos de Salem, mas eles deram um twist bem interessante porque ela não estava sendo julgada pelas pessoas da cidade, e sim pelas outras bruxas. Dentro das bruxas ela era a mais perigosa de longe ali, pelo menos é o que a gente vê. As bruxas começam a soltar um poder nela e ela suga a energia vital, das outras bruxas, o que mostra porque ela tá viva há tanto tempo, possivelmente, pelo menos 300 anos aí ela já tem de vida. E eu não sei se a gente vai explorar um pouquinho mais a história da Agatha Harkness, no futuro, talvez sim, talvez não, mas seria bem legal. Quando começou o episódio eu imaginei que ele fosse contar a história da Agatha Harkness inteira, e não a história do que aconteceu em WandaVision, mas de qualquer forma o episódio foi praticamente perfeito, teve alguns elementos muito bons que eles conseguiram explorar muito bem, elementos que a gente já viu, por exemplo, em Harry Potter, então eu achei um episódio sensacional. E finalmente eles entregaram um episódio um pouquinho maior, eles ainda não cumpriram o que eles prometeram, na verdade eles já não cumpriram, porque não tem mais como. Eles tinham falado que os 3 ou os 2 últimos episódios teriam cerca de 1 hora, isso já não aconteceu porque a gente tem somente mais um episódio, e esse último teve, se não me engano, 35 minutos, se a gente somar a cena extra, então também não foi um episódio tão grande assim. E pessoal, agora vocês podem se tornar membros aqui do canal Triplo F, vocês podem ajudar a produção de novos conteúdos, eu tô tentando contratar um editor, então se vocês pudessem me dar uma ajudinha, entrem aqui, deem uma olhada nos níveis, nos benefícios de ser um membro aí do canal Triplo F, que vocês vão me ajudar bastante. E a gente descobre já no começo que a Agatha Harkness, na verdade, ela tem inveja da Wanda, Não inveja, mas ela tá curiosa pra saber como que alguém conseguiu fazer aquilo, como que uma bruxa, conseguiu fazer tudo aquilo que a Feiticeira Escarlate conseguiu fazer. E ela admitiu diretamente que ela estava controlando completamente o Pietro, tanto que eu falei isso no episódio que o Pietro aparece, que a Agatha Harkness tinha praticamente desaparecido, da situação. Então, nesse sentido, eu estava praticamente 100% correto com relação ao Pietro. Obviamente, ele não é o Pietro dos X-Men, só que só o fato dele ter a aparência do Pietro dos X-Men, na minha opinião, já comprova, de certa forma, o multiverso, porque mesmo que não seja ele real, de alguma forma a Agatha Harkness conseguiu pelo menos puxar o visual ali, do Pietro de outra realidade. Ela até chama ele de Fietro, ou Fake Pietro, Pietro falso. E nesse momento a gente entra quase que naquele momento da penseira, do Harry Potter, quando eles começam a ir de memória em memória, olhando e vendo tudo que aconteceu, de ver as memórias ali do Dumbledore com Voldemort, tem algumas coisas bem legais, e eles fazem mais ou menos disso nesse episódio. Eles começam voltando pro lar deles ali em Sokovia, da Wanda e do Pietro, e a gente entende muito bem. Eu já tinha falado mais ou menos isso aqui no canal, que provavelmente a Wanda era fissurada, por sitcoms, só que eu achei que ela tinha assistido essas sitcoms com o Visão, naqueles momentos que ela ficou nos Estados Unidos, depois dos acontecimentos de Guerra Civil, que ela e o Visão ficam foragidos. Eu imaginei que esse tinha sido o momento que ela estava assistindo essas sitcoms, mas não, ela já era viciada, nessas sitcoms, desde que ela morava com os pais em Sokovia. Ela tinha a noite das séries, onde eles somente falavam inglês, então é muito legal porque em todas as etapas da vida ela gostava de alguma série diferente. A gente vê que ela inclusive fez a conversão pro Visão, então não estava totalmente errado pensando que ela e o Visão assistiam essas sitcoms, mas na verdade tinha começado bem antes do que isso, o que mostra porque, quando ela expandiu o Rex ali no final, porque ela criou essa imagem tão reconfortante para ela, porque ela criou esse mundo que ela conhecia tão bem, porque ela sabia até de cor, os episódios. Eu quero o episódio tal. Ela já fala pro pai dela, exatamente aquele episódio do The Dick Van Dyke Show que ela quer.
E a gente descobre que foi exatamente à noite, né? Quando a mãe olha pela janela e vê que a guerra tá acontecendo, já dava pra prever, foi exatamente à noite que a bomba Stark cai ali, que a gente tá vendo a guerra acontecendo em Sokovia, e a gente é apresentado pela primeira vez a possibilidade de que a Wanda já era poderosa antes de tudo aquilo acontecer, antes dos experimentos da Hydra, porque a Agnes explica pra ela, né, a Agatha Harkness explica pra ela que ela usou uma magia de probabilidade lá pra que a bomba não explodisse. Então não é que ela usou uma magia diretamente, consciente disso, mas ela não morreu naquele momento junto com os pais porque ela estava protegida ali pela própria magia de alguma forma. E depois dessa memória, que é muito bem abordada, ficou excelente, né? Vai se encaixar perfeitamente dentro do universo Marvel, a gente vê ela indo para a segunda memória dela, que é a memória da Hydra, e a gente vê que ela somente está maximizando os poderes ali, né? Ela inclusive vê a Feiticeira Escarlate, né? Que a gente vê no final do episódio, que ela acaba se tornando ali, né? Que a Agatha Harkness fala, você é a Feiticeira Escarlate. Pela primeira vez a gente vê o nome Feiticeira Escarlate sendo falada em qualquer produto aí da Marvel. E não só isso, não só ela tá maximizando os poderes, como a gente vê que a Joia do Infinito tá atraída por ela, né? Ela até sai do cetro do Loki ali e vai na direção da Wanda. E os cientistas que estão vendo ali nem sabem o que aconteceu direito. E até nesse momento ela continua assistindo séries de TV, ela continua criando ali material para esse Rex que ela cria no futuro. E depois disso ela vai para a base dos Vingadores, onde ela começa a criar uma empatia com o Visão. Eu assisti o filme Guerra de Ultron, né? Que inclusive é o filme que todo episódio de WandaVision que você termina, eles influenciam você a assistir a Era de Ultron, né? O próprio Disney Plus fica te influenciando para você assistir, porque os assuntos da Era de Ultron são tão relevantes assim para essa série WandaVision. E desde a Era de Ultron que a gente vê que a Wanda tem um vínculo com o Visão, ela consegue ler a mente do Visão enquanto ele está sendo construído, ele nem estava pronto ainda, ela já fala, eu tô conseguindo ler a mente dele, tanto que é o momento que ela consegue ler a destruição da humanidade, né, que ela consegue ver os planos do Ultron, que os planos do Ultron eram muito piores do que ela imaginava, e a gente vê uma conversa muito emocionante entre a Wanda e entre o Visão. Ele fala uma frase muito legal, o Visão fala que o luto não mais é do que o amor que perseverou, né? O amor que teve perseverança. E nesse momento, o Visão tem um lapso de humanidade ali, né? Ele dá risada do que tá acontecendo em Malcolm in the Middle. É a primeira vez que eu me lembro dele expressando ali emoções realmente humanas. E a Wanda fala, você tá certo de ter dado risada porque é um momento engraçado. A gente vê até que a Agatha Harkness ali tá quase chorando, né? Vendo aquela cena. E eles vão pra mais uma memória da Wanda, a memória final da Wanda, né? Que é muito surpreendente. A gente vê ela indo lá, né? Buscar o corpo do Visão, tentar ver o corpo do Visão, tentar enterrar o corpo do Visão, e a gente sabe que o Hayward tá fazendo alguma coisa. A gente já sabia que ele tava fazendo experimentos, que ele tava com o Visão todo despedaçado ali, tentando... Lembrando que o Visão não morreu daquela forma, ele não foi explodido pelo Thanos, ele simplesmente perdeu a Joia do Infinito. Mas a Wanda fala que quando ela voltou, o corpo dele já não estava mais lá e eles já estavam fazendo muitos experimentos. Ela aparentemente não sabia que eles estavam fazendo aqueles experimentos, porque ela fica realmente chocada, né, com aquela situação. Só que ela não rouba o corpo do Visão, ela simplesmente vai embora. Então o Hayward pegou as imagens que foram relevantes para ele e as imagens estão diferentes. Ela não tá usando as mesmas roupas, então eles modificaram as imagens de alguma forma. E como eu tinha previsto, eu falei exatamente isso, a Wanda não queria reviver o Visão, a Wanda somente queria enterrar o Visão, ela queria impedir, né, depois que aquelas coisas acontecessem, só que ela não rouba o corpo. Eu não me lembro se eu falei, mas eu cheguei a anotar, inclusive no computador, que poderia muito bem ter usado aquela tecnologia abafo, né, aquela tecnologia que o Tony Stark tinha desenvolvido para criar aquelas cenas da Wanda roubando. Eu não sei o que eles fizeram, mas as cenas não tão compatíveis, né, o que a gente vê nesse episódio não é compatível com o que a gente viu naquelas cenas de segurança lá da Sword, então alguma coisa ali aconteceu, mas a Wanda não rouba o corpo do Visão, ela simplesmente vai para visitar um terreno, né, que aparentemente ela e o Visão tinham comprado para desenvolver o futuro deles ali. E nesse momento ela sente o completo vazio, né? Ela lembra, falando até com a Agatha Harkness, que ela perdeu todo mundo que ela tinha qualquer tipo de carinho, né? E a gente vai vendo que o plano o tempo todo do Hayward era justamente trazer o Visão de volta, né? E o Hayward até pede diretamente, quase, né, pra Wanda trazer ele de volta online, trazer o Visão de volta à vida, né, como ele fala. E nessas últimas semanas eu tava com um vídeo planejado pra fazer, eu acabei não tendo tempo, onde eu ia me perguntar, né, durante o vídeo, se o Visão tava realmente morto, porque ele é uma máquina, querendo ou não,
E não é que ele perde, não é que ele teve o corpo dele destruído, ele somente perdeu a fonte de energia dele ali, e é basicamente isso que eles conseguiram reverter agora, né? Eles utilizaram muitas coisas diferentes pelo visto, inclusive a magia da própria Wanda para conseguir acordar o corpo do Visão. O que a gente viu que no episódio anterior era chamado de Projeto Catarata. Eles conseguiram trazer o Visão de volta à vida, então a Wanda criou um Visão lá dentro, né? Eles têm um Visão lá dentro, e a gente tem também um Visão do lado de fora. Vamos ver se eles vão, né, colidir aí no próximo episódio. E antes de chegar no terreno dela, né, como eu falei, que ela sente o vazio, ela explode ali de poder, né, eu acho que é a maior demonstração de poder que a gente viu até agora, de todos os Vingadores. Ela cria a cidade ali sem nem ter a intenção de criar, ela muda totalmente, a gente vê o Herb na cidade, a gente vê a maioria dos personagens que aparecem no decorrer de WandaVision em Westview, a gente vê nesse momento a cidade tá caidona, ela tentou, né, melhorar a cidade, entre aspas. Lembrando que o blip, né, tinha acabado de acontecer, as pessoas tinham acabado de retornar, então é bem compreensível porque a cidade estava daquela forma. E nesse momento ela termina, né, essas visões dela, ela tá no set do primeiro episódio de WandaVision, aparentemente de volta no Rex, e ela sai, né, ela ouve os gritos das crianças, depois que a Agatha dá umas cutucadas nela ali, falando que ela criou tudo aquilo. E a gente vê, né, o momento que eu já citei aqui, que a Agatha Harkness está segurando os dois filhos, e a Agatha Harkness inclusive fala que ela criou vida, então ela estando lá dentro, né, a bruxa estando lá dentro, ela aparentemente está comprovando que as crianças são reais, são seres vivos de verdade ali, né, não são seres que só sobrevivem dentro desse Rex. E ela inclusive tá segurando as duas pelo pescoço, né, com algum tipo de magia. E ela fala que a Wanda tá utilizando magia do caos e que ela achou que fosse um mito, mas que isso, né, a criação das crianças mostra que ela é, na verdade, a Feiticeira Escarlate, ou uma Feiticeira Escarlate. Ela fala a frase de uma forma estranha, né, não dá pra gente entender exatamente se vão existir outras, né, Feiticeiras Escarlate nesse universo Marvel, e a gente ainda não entende 100% das motivações, né, da Agatha Harkness. Aparentemente ela tá sentindo uma mistura de orgulho, curiosidade e até inveja, né, do que a Wanda conseguiu fazer, porque ela tá realmente curiosa, ela queria saber como tudo aquilo aconteceu, ela fica incentivando a Wanda a descobrir, né, a desvendar os mistérios ali da própria cabeça dela, mas a gente ainda não sabe por quê, a gente ainda não sabe se ela tem alguma motivação um pouquinho mais perversa por trás, ou até mesmo um parceiro aí, né, como a gente sabe, só que ela não tava dentro da cidade, ela sentiu que estava acontecendo alguma coisa, que tinha algum poder muito grande acontecendo, então ela foi pra lá e a gente vê a chegada dela no episódio anterior, né, ela aparecendo ali de vestido até, e ela acaba se adaptando àquelas realidades junto com a Wanda. E a cena pós-crédito eu já até abordei um pouquinho aqui pra vocês, é o Hayward conseguindo finalmente acordar o Visão. A gente vai ver com certeza, né, um embate entre dois Visões diferentes. Quem será que é mais poderoso, o que tá lá dentro ou o que tá aqui fora, porque a Wanda, ela demonstrou ter um poder maior até do que o Visão, então se ela deu parte do poder pro Visão, talvez seja uma briga boa, ou talvez o Visão de dentro seja muito mais fraco, obviamente, porque ele não é real, ele é uma criação da Wanda. Isso eu achei uma jogada genial desse episódio, aquele Visão que tá lá dentro nunca foi o Visão real, então talvez aquele momento no episódio 3 seja ela somente lembrando que o Visão realmente tá morto, e não ela literalmente vendo que o Visão tá morto ali na frente dela. Então, pessoal, tem mais alguns vídeos que eu quero fazer a respeito desse episódio de WandaVision, porque tem algumas coisas muito interessantes acontecendo, mas a minha opinião geral do episódio é essa. Eu gostei muito, eu diria que é um dos meus 3 episódios favoritos, talvez até agora em WandaVision. Não adicionou muita coisa, né, porque muitas das coisas que aconteceu a gente já sabia, só que foi muito legal a gente ver aquilo realmente acontecendo, né, a gente vê na tela ali os acontecimentos, e trouxe sim algumas novidades bem legais. E como sempre eu gostaria de saber o que vocês acharam a respeito desse episódio. Vocês acharam um dos melhores ou não acharam um episódio tão bom assim por não ter avançado muito a história da Wanda e do Visão? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.